Deixa eu te falar sobre a inquietação do profeta e a pressa. A inquietação do servo, perdão, e a pressa do profeta. Repete comigo: a inquietação do servo e a pressa do profeta. Tome cuidado ao aconselhar alguém. Nunca seja apressado em aconselhar. Se você é chamado para aconselhar alguém, tenha cuidado no que você vai ouvir e ainda mais cuidado no que vai falar. Olha o que aconteceu aqui. Davi venceu, Davi se tornou grande, se tornou poderoso. E quando Deus deu para ele paz, quando Deus deu para ele vitória sobre seus inimigos, diz assim, 2 Samuel capítulo 7, verso 1: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado o quê? Descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha aí, estava só de boa Davi, não tinha mais inimigo nenhum ao redor. Disse o rei ao profeta Natã. O que Davi disse a ele? Eis que moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eu moro num palácio, e a arca do meu Deus, que representa a presença e a aliança de Deus, está no meio do tecido. Entendas. Ele falou assim: eu estou incomodado com isso. Eu estou morando melhor do que a arca de Deus. Ouvindo isso, olha a resposta de Natã. Verso 3: disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Se fosse hoje, como é que Natã responderia? Vai na bênção, Davi. Vai na paz. Vai nessa tua força. Cuidado com isso. O que acontece? Verso 4: porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a quem? Olha a identidade aí. Ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Trocando por miúdos, Deus diz a Natã: vai lá, volta e diz o que você falou. Eu não mandei. Quem mandou você ir lá falar no meu nome? Quem deu essa autorização para você liberar o rei para fazer casa? Pelo contrário, você vai voltar lá, você, não é outro profeta não, é você, e vai dizer a Davi, tá? Ele é meu servo, beleza, mas você vai perguntar a ele: você vai edificar uma casa para mim? Por que Deus é irônico com Davi? Pergunta ao seu irmão, por quê? Davi não tinha recursos para fazer a casa? O que você acha? Tinha. Do seu tesouro pessoal ele tinha condição de fazer. Pedindo ao povo ele tinha condição de ampliar. Ele tinha aliados, ele tinha servos, ele tinha servas. Mas a questão não é poder fazer. A questão é ser liberado por Deus para fazer. E Davi não foi. Eu não tenho tempo de ler, mas eu recomendo que você marque e continue lendo em casa. Em casa, não agora. Deus diz para ele: olha, teu filho, o que vai sair das tuas entranhas, ele vai edificar uma casa para mim. Você não. Você não vai fazer. Mas eu quero, é para Deus, é bom. Mas você não vai fazer. Você precisa de ordem, de autorização, e eu não vou dar essa autorização. Mas no meio disso, sabendo que era uma resposta pesada, Deus, como é amoroso conosco, ele disse: olha Davi, mas escuta, deixa eu te falar uma coisa. Sua família vai ser para sempre. Para sempre haverá alguém no trono de Davi. Para sempre você vai ser visto
conhecido e reconhecido. E quando Davi percebe a promessa que Deus fez, irmãos, é interessantíssimo, porque ele sai do seu palácio, dizem os historiadores que ele sai correndo, ele vai até a presença de Deus, e ele faz uma pergunta interessantíssima. 2 Samuel 7:18 diz: Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, ou seja, ele perguntou, o que ele perguntou? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Que pergunta poderosa, irmãos. Davi era rei. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi havia sido pastor de ovelhas. Davi havia sido general de guerra, herói de guerra. Mas ele chega diante de Deus e pergunta: quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que eu cheguei até aqui? Os historiadores dizem que essa pergunta durou um tempo. Deus não respondeu de imediato. Você pode segurar na mão de alguém? Por favor, diga para essa pessoa: existem perguntas, existem questionamentos que Deus só responde depois. Aí você, como é muito esperto, você já se pergunta: depois quando? Ou outros: depois de quê? Diz para o teu irmão: não faço ideia. Aí sim, mistério. Porque tem um tempo para cada um. Existem respostas que passamos anos sem saber por quê, mas um dia ela virá. E é engraçado que a resposta de Deus para Davi veio através do próprio Davi. Repito, a resposta de Deus para Davi veio através do próprio Davi. Quando ele estava escrevendo os Salmos, os historiadores dizem, e aqui é uma suposição, aqui não há uma certeza plena, mas muitos historiadores acreditam que o Salmo de Davi, número 2, e o Salmo 110 são as respostas de Deus para essas perguntas de Davi. Vamos vê-las? E encerramos agora. Por favor, abra sua Bíblia em Salmos, é mais ou menos no meio da Bíblia. Você vai achar Salmos, ou Provérbios, ou Eclesiastes, ou Cantares, ou Jó. Se localiza aí, Salmos, capítulo 2. Quem anota, anote aí, resposta de Deus. Olha que maravilha. Capítulo 2 de Salmos. Salmos, capítulo 2. Qual foi a primeira pergunta de Davi, irmãos? Você lembra? Você não lembra mais não? Por quê? Já esqueceu? Falei agora. Você não está bem não. A memória está fraca. Falei agora, irmão. Davi perguntou: quem sou eu? Aí a resposta de Deus através de Davi para Davi diz assim, Salmo 2, verso 7: proclamarei o decreto é lei, é decretado. O Senhor me disse: tu és meu filho. Amém? Identidade. Salmo 2, verso 7. Na sua identidade espiritual está lá: filho, filha de Deus. Quando alguém te perguntar a partir de hoje, já pensou você na entrevista de emprego? Já pensou se fosse eu lá fazendo a entrevista?
Por favor, defina quem é você. Aí você fala: eu sou fulano de tal, filho de Deus. Você teria coragem de fazer isso? Teria? Filho de Deus. Tá aí a resposta, Davi. Você é quem? Um filho de Deus. Você não é um largado, você não é uma toa, você não é bastardo, você não é desprezado, você é filho, você é filha. Talvez você esqueceu disso. Talvez você pegou essa identidade, rasgou, molhou, tocou fogo. Não importa, porque ela tem decreto, e o decreto está no céu. Tem segunda via, terceira via, quarta via, quantas vias precisar, está lá. É só precisar, vem de volta. É filho de Deus. Amém? Qual foi a segunda pergunta de Davi a Deus, irmãos? Qual é a minha casa? É uma forma de perguntar: eu pertenço aonde? Qual o propósito da minha vida? Resposta de Deus, Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, verso 4, diz: lembre que a primeira foi uma proclamação de decreto. A segunda diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você entender isso, você glorifica, irmão. Não tem como não, irmão. Você entendeu isso? Quem sou eu, Deus? Sabe quem é você, Davi? Você tem uma ordem, você tem uma classe, você tem uma família. Você é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai ser para sempre. Para sempre. E alguém já disse assim para mim: pastor, muito lindo, mas isso se referiu só a Davi. E a Jesus, porque é uma profecia sobre Jesus. O escritor aos Hebreus confirmou isso. É sobre Jesus, embora o que Davi escrevia também era profecia sobre Jesus, sobre o Messias. Mas deixa eu trazer uma coisa que é pessoal para mim e para você, para quem ainda tem dúvida. É o último capítulo, prometo. 1 Pedro, ajuda, obreiros. Quem quiser adiantar, procura aí, pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Leia isso como uma declaração de Deus sobre quem é você, sobre a sua identidade em Cristo, sobre o que você nasceu para ser e fazer. Ser e fazer. Amém? Está preparado? Vamos lá. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Esse é você. Essa é você. Satanás tenta te enganar dizendo que é sofredor, que é sofredora, que é derrotado, que é passado para trás, que é largada pela família, que as pessoas não reconhecem. Dane-se tudo isso. Essa é a verdade. É isso que nós somos. Essa é a sua verdadeira identidade. Mostra isso para o inferno, meu irmão.
Está aqui o que eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu vou fazer o que a palavra diz que eu posso fazer, e eu sou, porque Deus disse, e ninguém é maior do que Ele. Isso é um decreto do Altíssimo. Está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, estávamos nas trevas, sim, estávamos no pecado, mas há uma promessa que se cumpre em nós, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem sou eu, pastor? Eu sou escolhido do Altíssimo. Quem sou eu, pastor? Eu sou aquele e aquela que Deus olhou ainda na eternidade, e nós, como diz o salmista, ainda éramos informe no ventre da nossa mãe, e ainda assim, diz a palavra, Ele nos amou. No dia que você entender o tanto que Deus te ama, não haverá dor, não haverá decepção, não haverá trevas suficiente que consiga fazer você prisioneiro, porque vai brilhar em você a maravilhosa luz. Amém? Dá uma olhadinha aí para o povo santo, dá uma olhadinha aí para o sacerdócio real, dá uma olhadinha aí para a nação escolhida, dá uma olhadinha aí para o servo de Deus. Amém? O que você consegue enxergar? Quase nada, pastor. Não tem problema. Foi assim com o nosso Senhor. Diz o texto: olhamos e beleza alguma havia que nos atraísse. Contudo, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não é a aparência, é a promessa em nós. Então eu vou terminar pelo começo. Quem é você? Fique de pé. Minha identidade é servo. Lembrei de outra. O menino que cantava quando era pequeno, pregador Lu, ele dizia assim: eu sei quem sou, sei de onde vou, sei quem colocou, Jesus é jardineiro, não sei nem cantar isso, mas eu lembro, eu sei quem sou, sei para onde vou, eu sei quem me chamou, eu sei porque estou aqui, eu sei o que devo fazer, mas primeiro eu tenho que ser servo do Senhor. Oh amado e querido Deus, eis aí o teu povo. Para eles anunciei o que o Senhor me deu ordem de anunciar. Só o Senhor sabe o que essa pessoa tem vivido, só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado, os seus caminhos, seus altos e baixos, muitas vezes, meu Deus, chegando ao fundo do poço. E quantas vezes essa pessoa se sentiu só, se sentiu desamparado, desamparada, parecia que ninguém entendia ou entende a sua dor, mas essa é uma mentira que Satanás tenta impregnar na nossa alma, porque o Senhor nos conhece intimamente e nos conhece muito bem. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, não porque nós merecíamos qualquer coisa, mas foi por tua graça, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Antes de nós te conhecermos, o Senhor já havia nos chamado e nos amado e nos escolhido. E é assim que nós cremos, Senhor, que o Senhor tem propósito para a nossa vida e que nós nascemos para proclamar essa maravilhosa luz. Então eu te peço, ó Eterno, socorre essa pessoa nas suas fragilidades, socorre essa pessoa na sua dor, naquilo que aflige a sua alma, e não deixa que o teu servo e a tua serva fique prostrado, mas que se erga para ser e fazer o que o Senhor chamou e designou para isso. Deus, faz com que o teu bálsamo seja derramado nessa alma, para que essa pessoa continue até o fim o seu chamado, o seu desígnio e o seu propósito. Ajuda e abençoa o teu povo em nome de Jesus. E eu quero que você diga com muita fé, diga alto, diga forte, diga com fé, e diga: eu tenho a minha
identidade em Cristo Jesus. Diga: eu sou servo, serva de Deus, do Deus Altíssimo, e eu nasci para ter vida abundante. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda aquele que é digno de toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor.